Olá, alunos e alunas! Estamos iniciando mais uma aula de História para a terceira série, né? A gente vai continuar vendo a Era Vargas, só que agora a gente vai ver a Intentona Comunista. O que foi esse movimento, né? Quais foram as reações dentro da sociedade brasileira, entender um pouco melhor esse período aí que Getúlio Vargas fica no poder de 30 a 45. A gente viu na aula anterior o integralismo e hoje a gente vai ver o movimento contrário, que seria o movimento comunista, que seria até uma oposição ao integralismo. Então, vamos para os objetivos da aula de hoje. Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural no Brasil. Por quê? Porque a gente está falando de Getúlio Vargas, que fez a consolidação das leis do trabalho, que é a CLT. Então, ele tem uma importância dentro do cenário do trabalhador e social também, tá? Em diferentes escalas, nacional, regional e local. Analisar as causas da Intentona Comunista. O que foi esse movimento? Quais foram as repercussões desse movimento? Então, a gente vai entender um pouquinho melhor isso na aula de hoje. Então aqui, o surgimento de movimentos extremistas no Brasil, como a Ação Integralista Brasileira, que a gente viu na aula anterior, o integralismo, que era liderada por Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale. Esse movimento pregava claramente o antissemitismo, que era contrário aos judeus, acusavam os judeus de serem aquelas pessoas que corrompem a sociedade, que corrompem a nação, que acabam retirando o dinheiro e o poder dos brasileiros. Então, eles são contra o nacionalismo, O movimento, quando ele se justifica no antissemitismo, ele está querendo dizer isso, Então, o judeu não é nacional, a gente tem que ser nacionalista. Então, toda uma ideologia é criada em torno desse integralismo, Um Estado totalitário, a ideia de uma sociedade cooperativista, onde se tem um líder forte, supremo, no caso seria Plínio Salgado, que é o fundador do movimento, surge também, daí a gente tem em contrapartida o surgimento de uma oposição, que é a Aliança Nacional Libertadora, que é liderada por Luiz Carlos Prestes, que é inclusive a Aliança Nacional Libertadora que vai fazer a Intentona Comunista, que é o assunto da nossa aula de hoje. Temos um Brasil radical no âmbito político e um governo varguista. Getúlio Vargas está no poder. Inicia-se um movimento para a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil, que assegurasse os direitos trabalhistas e colocasse um fim definitivo no poder das oligarquias. Essa era a intenção. Getúlio Vargas assume em 1930 num contexto político favorável à sua figura, Na Europa, a gente tem vários movimentos totalitários, Regimes totalitários surgindo na Alemanha, na Itália, Salazarismo na Espanha. Então, a gente vai ter um monte de movimentos dentro da Europa que vão causar lá na frente, a Segunda Guerra Mundial, que vocês já estudaram. O radicalismo nacionalista emerge na Europa rapidamente e se espalha para outros continentes, no caso, a América. Getúlio Vargas nutria uma simpatia pelos regimes totalitários, principalmente pela ditadura, que é uma característica de um regime totalitário também. Por isso, demorou para decidir qual lado tomar na Segunda Guerra Mundial, mas, por fim, ele opta pelas democracias, Estados Unidos. Então, Getúlio Vargas, no início, quando se tem o surgimento dos regimes totalitários na Europa, ele se mostra até bem favorável. Só que ele não assume publicamente, por quê? Porque ele tem relações comerciais com a Inglaterra, ele tem relações comerciais com a França, com os Estados Unidos, então ele não vai se declarar opositor das democracias liberais, porque não seria proveitoso para o Brasil, Problematizando a aula de hoje. Na Alemanha, Adolfo Hitler governava com mãos de ferro, exterminando seus rivais políticos, perseguindo os judeus e outros grupos sociais. Novamente, a gente vê aqui o quê? O antissemitismo. Também perseguia questões étnicas e religiosas, implantando uma ditadura nazista. Na União Soviética se instalava a ditadura do proletariado, ou ditadura comunista. O líder máximo era Joseph Stalin. Então, a gente tem um cenário na Europa bem conturbado politicamente. E é claro que isso atinge diretamente o Brasil. Nesse contexto mundial e brasileiro de agitação política, a gente vai refletir quais são as nossas problemáticas para a aula de hoje. Como se formou a Intentona Comunista no Brasil de Vargas, já que ele não era favorável a esse tipo de movimento?
E como reagiu o governo varguista? O que ele vai fazer contra uma tentativa de um golpe de Estado no Brasil, né, para implementar um socialismo ou um comunismo que seja? Como ele vai reagir a isso? Já que ele não era favorável a esse tipo de governo, ou essa forma de governo. Aqui a gente tem uma questão, que é da FUVEST São Paulo, então uma questão de vestibular, né? Para vocês que estão no terceiro ano, eu acho que é fundamental na terceira série, né? Se preocupar com essas questões, já que vem Enem, vem outros vestibulares, né? Vocês vão sair desse mundo colegiado para entrar no mundo acadêmico. Então é importante que vocês saibam, né? E conheçam um pouco de como são as questões de vestibular. Então aqui vocês têm que descobrir, né, qual é a alternativa correta. E daí na sequência a gente já vem com a correção. Vale lembrar que vocês têm que ir lá no Classroom e confirmar o link de presença na aula de hoje, tá? Isso é importantíssimo. Os alunos que não têm acesso à internet vão buscar as atividades no colégio. Então, vocês sempre antenados com essas duas questões. Assistir às aulas, fazer as atividades, confirmar a presença no link. E a gente já volta.
Então vamos à correção. Então vocês tinham que verificar qual era a alternativa correta. E a correta é a letra D. Gente, novamente aqui, né, aconteceu na aula passada, alguns alunos devem lembrar, um erro aqui de digitação, aqui é letra D. Tá? Então, oscilação entre a Alemanha e as nações democráticas até optar pelas últimas. Então, Getúlio Vargas, né, ele não diz declaradamente que ele é a favor ou contrário ao nazismo, mas durante o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, ele vai e opta pelas democracias liberais. Então, aqui é letra D e não letra A, como está aparecendo aqui para vocês. Tá? Aqui a gente tem a elaboração da Constituição de 1934. Então a gente tem uma fotografia, né, Carlota Pereira de Queiroz, a única mulher na Assembleia Constituinte de 1934 que aprova o novo texto da Constituição brasileira. Então, a participação das mulheres na Constituição e na elaboração da Constituição brasileira. Um passo importantíssimo para as mulheres, né? O reconhecimento de que a mulher também tem direitos políticos no Brasil. O governo convocou uma Assembleia Constituinte que, em 16 de julho de 1934, votou e aprovou a terceira Constituição do Brasil. Tá? E essa foto representa bem esse momento e esse marco, né, na história da República Brasileira. Tá? Aqui a gente tem uma imagem de capa da primeira Constituição do Brasil, de 1934, né? A capa da Constituição, então vocês estão vendo aqui, e aqui a gente tem a primeira folha do texto constitucional, né? A primeira página da Constituição, que está escrito aqui, não sei se vocês vão conseguir ler aí, mas dá uma aumentada no celular, quem está com o celularzinho, nós, os representantes do povo brasileiro. Então, apesar do voto não ser para todos, ser reservado a um grupo específico, que são os deputados, né, as pessoas que estão ali em Assembleia Constituinte, ele diz que eles estão fazendo para todos os brasileiros. Então, essa Constituição, ela vai enquadrar ou vai incluir todos os brasileiros e torná-los cidadãos. Tá? Aqui, as principais mudanças introduzidas na Constituição de 1934. Quais são as novidades que essa Constituição traz para o povo brasileiro? Voto secreto, né, dificultava a prática da corrupção eleitoral, porque como é que era o voto antes na Assembleia Constituinte? Aberto. Então, se você é amigo lá do João e você não votar no João, o João vai saber, porque a hora que você for falar teu voto, você falar José, o João vai falar, mas você não votou em mim? Depois vem a retaliação, vem a cobrança. Então, o voto aberto, ele inibe uma votação mais justa, mais eleitoral. Então, o voto era secreto. Tá? Voto feminino. Ganhando o direito ao voto, a mulher passa, né, a ter importância política no Brasil. Justiça eleitoral. Tinha como objetivo zelar pelas eleições. Então, foi criado a Justiça Eleitoral, né, nessa Constituição de 34. Ensino primário gratuito, de frequência obrigatória. Antes, o ensino primário não era gratuito e não amparava a todos. Agora não. Todos os brasileiros vão ter direito a aprender a ler, escrever. Né? Criação da Justiça do Trabalho, órgão responsável por defender os direitos do trabalhador junto ao empregador. E o contrário. Né? Se o trabalhador fizer alguma coisa errada, também pode o dono da empresa acionar a Justiça do Trabalho. Tá? E aqui o mais importante da Constituição de 1934, né? Os direitos trabalhistas. Jornada de trabalho de 8 horas diárias, descanso semanal e remunerado, indenização por dispensa sem justa causa, proteção ao trabalho de menor e da mulher, férias anuais remuneradas, estabilidade à gestante durante a gestação, né? Entre outros direitos. Então, esses direitos que a gente está vendo aqui, para a gente, hoje, no mundo contemporâneo, são tão comuns, não existiam. Como é que você tinha? Daí você pensa, nossa, não tinha férias. Não, não tinha férias. A mulher ficava grávida, era demitida. Não tinha segurança no trabalho. Então, esses direitos, eles beneficiaram e muito os trabalhadores. Tá? Então, foi uma inovação tremenda dentro do cenário social brasileiro. A radicalização política, como é que surge essa radicalização política no Brasil de Vargas? Né? O governo provisório de Vargas, ele vai de 30 a 33. A nova Constituição pede e exige a convocação eleitoral indireta para a escolha do próximo presidente. A vitória nessas eleições coube a Getúlio Vargas, né? Que ele teria que ficar no caso de 34 a 38.
Quando Vargas assumiu seu mandato no Brasil, passava por grave crise. As falências, o desemprego, a inflação alta, né, tensão social. Então, esse contexto facilitou a penetração de ideias vindas da Europa e a radicalização política, o antissemitismo, nacionalismo extremo, né, e outras coisas. Então, o Brasil tinha todas as características para também ter o tipo de regimes totalitários que estavam surgindo dentro do contexto europeu. Com dois grupos rivalizando no cenário nacional, a Ação Integralista Brasileira, do Plínio Salgado, que a gente já estudou, a Aliança Nacional Libertadora, do Luiz Carlos Prestes. E aqui a gente tem uma sessão de encerramento do Congresso Integralista, que são os chamados camisas verdes, né, que se dirigiam um ao outro, erguendo a mão direita e falando Anauê. Então aqui a gente tem, e no centro, Plínio Salgado. Aqui está o líder desse movimento radical. Aqui a gente tem os membros do Comitê Comunista de Natal, de 1935. Lauro Cortez, o número 1 aqui, João Batista Galvão, o 2, José Macedo, o 3. Os 3 líderes do movimento comunista no Brasil. Tá? Agora a gente vai para a atividade 2. E o que consiste essa atividade? Ver qual a sentença dessas é a correta. E a gente já volta com a correção.
Então, vamos à correção da nossa atividade 2. Então, vocês tinham que verificar qual das alternativas era a correta. E a correta é a letra B, né? Justiça do Trabalho, órgão responsável por defender os direitos do trabalhador junto ao empregador ou o contrário, tá? Então, esse é um dos itens que vai estar na nova Constituição Brasileira de 1934, né? Vai dar, na verdade, mais direitos para o trabalhador, porque se ele tem um órgão que o representa, ele pode buscar o seu direito junto a esse órgão. Então, é extremamente importante. Aqui a gente vai fazer a leitura de um texto junto, que é um texto de apoio, né, que se intitula Frentes Populares na Era Vargas. A gente vai ler, eu vou dando aquela pincelada, aquela coisa, para a gente entender melhor esses dois movimentos, né, o integralista e o comunista. O restabelecimento de uma ordem legal estimulou a participação política e fortaleceu o movimento social, né? Várias greves eclodiram no período e o processo político radicalizou-se, isso no Brasil, hein? Totalmente divergentes entre si, a Ação Integralista Brasileira, de Plínio Salgado, e a Aliança Nacional Libertadora, de Luiz Carlos Prestes, eram bem definidas programaticamente e conseguiam produzir grande mobilização no país. Então, quer dizer, eles conseguiam um grande número de pessoas adeptas aos movimentos, mesmo eles sendo movimentos, tanto um quanto o outro, radicais. A AIB, né, que é a Ação Integralista Brasileira, criada em 1932 e dirigida pelo intelectual Plínio Salgado. Então vamos pensar que o Plínio Salgado, que era antissemítico, a favor dos regimes totalitários, a favor do cooperativismo, a favor do fim dos direitos individuais, ele era um intelectual. Então quer dizer, uma pessoa que cursou uma universidade, que tinha um diploma superior e que tinha conhecimento, tá? Inspirada no fascismo italiano, possuíam uma estrutura organizacional paramilitar, né? Então eles se vestiam iguais, eles quase que marchavam no mesmo ritmo e as opiniões deles não divergiam, tá? Pautava-se por um nacionalismo e um moralismo extremados, então extremamente moralistas, a mulher não tem vez dentro do integralismo, extremamente, né, nacionalistas contra os judeus que, segundo eles, minavam a sociedade brasileira, tá? O que fez ter muitos adeptos entre militares e católicos. Combatia os partidos políticos existentes, defendia a integração total da sociedade e do Estado, que seriam representados por meio de uma única e forte agremiação, quer dizer, a própria Ação Integralista Brasileira. Já, né, a Aliança Nacional Libertadora, inspiradas no modelo das frentes populares que surgiram na Europa para impedir o avanço do nazifascismo, foi criada em março de 1935. E diferente da Ação Integralista, né, eles faziam oposição cerrada ao regime, defendiam propostas anti-imperialistas, levantavam a bandeira da reforma agrária e das liberdades públicas. Então, quer dizer, tanto um quanto o outro movimento eram movimentos ultranacionalistas, né, que era uma corrente que a gente já tinha dentro da Europa. Tá? A organização congregava comunistas, socialistas, liberais desiludidos com o rumo que tinha tomado a Revolução de 1930 e tinham como presidente de honra um ex-tenente e agora líder comunista, Luiz Carlos Prestes. Tá? Esse texto é da Dulce Pandolfi, né, os anos de 1930, aonde ela vai falar, né, das incertezas de regimes totalitários, tanto um quanto o outro. E é claro que ela vai entrar no caso brasileiro, né, que também houve uma radicalização do cenário político brasileiro. Aqui a gente tem a atividade 3 do dia de hoje, né, com base no que a gente acabou de ler, tudo que a gente tem visto do movimento integralista, né, do movimento comunista, vocês vão responder as questõezinhas e a gente já volta com a correção.
Então, a gente está de volta aqui para fazer a correção da atividade 3. Então, vocês tinham que copiar as questõezinhas no caderno. De acordo com o que a gente viu até no momento de hoje, né, sobre a Era Vargas, vocês teriam total possibilidade de responder essas questões. Então, vamos lá. Em que regimes totalitário a ação integralista brasileira se inspirava, que são os integralistas? Fascismo italiano, né? Mas eles também tinham características do nazismo, que é o antissemitismo, tá? A B, o que a ação integralista brasileira defendia? Defendia uma sociedade e Estado que seriam representados por meio de uma única agremiação, a própria ação integralista brasileira, e um único líder, Plínio Salgado. Quem eram os adeptos da Aliança Nacional Libertadora, que é o movimento contrário, né? A organização congregava comunistas, socialistas e liberais, né? Na verdade, congregava intelectuais. Agora vamos ver a Intentona Comunista, né, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, ela foi fundada no Brasil em 1935, a Aliança Nacional Libertadora, que é do Luiz Carlos Prestes, um ex-tenente, né? E ele, né, criou essa aliança com o intuito do quê? De fazer uma oposição aos integralistas. Então, a ANL tinha como principais pontos do programa comunista, né, o não pagamento da dívida externa brasileira, né, a nacionalização das empresas estrangeiras que trabalhavam no Brasil, porque eles achavam que essas empresas exploravam o mercado brasileiro e não beneficiavam os brasileiros, a reforma agrária, né, a distribuição de terra para aquelas pessoas que não tinham acesso à terra, e a formação de um governo popular, quer dizer, um governo socialista, um governo para o povo, que segundo eles não era isso que acontecia. Em 5 de julho de 1935, Prestes e um grupo de sargentos, cabos e soldados comunistas de Natal, Recife e Rio de Janeiro promoveram um levante armado, que ficou conhecido na época como Intentona Comunista. O governo Vargas sufocou o levante, prendeu e torturou os seus simpatizantes, né? As cadeias das principais cidades brasileiras se encheram de presos políticos, e entre eles estava Graciliano Ramos, que escreveu Vidas Secas, né? Autor reconhecidíssimo no Brasil, que inclusive cai em vestibular, né? Obras consagradas e conhecidas mundialmente. Então, Vargas não poupou ninguém, nem os intelectuais. Aqui a gente tem uma foto do monumento aos mortos na Intentona Comunista, localizada no Rio de Janeiro, né? O soldado anônimo aqui. Aqui a gente tem uma foto também da fachada do quartel do regimento da policial de Natal, cravada de balas, né? Onde teve o movimento da Intentona Comunista, né? E foi sufocado pelo governo de Vargas. Aqui a gente vai ter uma outra fotografia que mostra o julgamento no Tribunal de Segurança Nacional dos líderes da Intentona Comunista, que foram julgados e condenados, né? Alguns até a exílio. Aqui a gente tem uma fotografia que mostra o velório, o enterro de uma das vítimas da Intentona Comunista, Misael Mendonça. Então você pode ver a aglomeração de pessoas aí no velório. Né? E agora a gente vai para a atividade 4, né? Que é para você ver qual a alternativa incorreta e justificá-la, sobre o que a gente acabou de ver, que é a Intentona Comunista. E a gente já volta.
Então vamos à correção da atividade 4. Como eu falei para vocês tinham que verificar qual alternativa era incorreta e justificar na sequência. A incorreta é a letra C. Luiz Carlos Prestes não era favorável à reforma agrária, justamente ao contrário, né? Uma das propostas do partido dele era a reforma agrária, né? O não pagamento da dívida externa brasileira, né? A nacionalização de empresas estrangeiras, então tudo voltado para questões sociais. A gente chega na reta final da nossa aula de hoje, né? E o que a gente viu? A gente viu a Constituição de 1934 e o que ela trouxe de benefícios para o trabalhador brasileiro. A gente entendeu, né, também o que levou à intentona comunista, que é esse contexto de radicalização que ocorre no Brasil na década de 30. Getúlio Vargas sufoca a revolta dos comunistas em 35 e inicia um período de perseguição aos seus opositores, comunistas ou não, tá? Então ele começa num processo que ele persegue qualquer um que se levante contra o seu governo. Vargas começa a se mostrar um ditador e implementar cada vez mais artefatos de uma ditadura dentro do Brasil. E a gente vai perceber isso na nossa próxima aula sobre Era Vargas. Aqui tem indicações de leitura para vocês. Essa obra do napolitano, excelente, História do Brasil República. Então ele mostra esses conflitos que a gente viu hoje, na aula de hoje, na aula anterior, toda a Era Vargas. Então para você que se interessa pelo assunto, fica a dica. E a gente se vê na próxima aula. Não esqueçam de ir no Classroom e confirmar a presença no link. Até a próxima aula.